No dia 14 de março de 2018, Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram brutalmente assassinados no Rio de Janeiro a mando de milicianos. A razão para a prática do crime foi o fato de Marielle ter sido uma ativista e responsável por denunciar os abusos e os crimes praticados por essa organização criminosa. 5 anos após a prática desse delito, mais especificamente hoje, no dia 24 de julho de 2023, foi deflagrada uma operação da Polícia Federal, onde foi realizada a prisão de Maxwell Simões, também conhecido como Suel, pela colaboração, pelo auxílio que deu para a prática desse crime, tendo auxiliado Rony Lessa, que foi o executor. Mas tudo isso só foi possível graças à colaboração premiada feita por Elcio de Queiroz, que foi o motorista de Rony Lessa no dia do assassinato. E aí fica aquela pergunta, Rodolfo, mas o que seria essa colaboração premiada? Qual é o impacto disso e qual é o valor probatório que a colaboração premiada de um criminoso, que no caso é o Elcio de Queiroz, tem para todo o processo? Antes de responder essa pergunta, eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no meu canal e a ligarem o sininho para ficar acompanhando os novos vídeos que estarei postando. Peço isso porque me ajuda muito e me incentiva mais ainda a fazer mais vídeos e trazer mais informações jurídicas para vocês. Bom, colaboração premiada, pessoal, ele está regulado lá na Lei 12.850 de 2013 e, como todos nós sabemos, foi fartamente utilizada pelos antigos membros da Operação Lava Jato. Muitos dos crimes que foram descobertos, que foram analisados pelo MPF e que possibilitou a condenação de diversos envolvidos nos crimes que foram apurados pela Operação Lava Jato, só foi possível chegar a essa conclusão graças às colaborações premiadas realizadas. Então, foi algo extremamente dito, né? Delação premiada, colaboração premiada, era a palavra, era o instituto do momento. Só que a colaboração premiada, ela possuiu problemas, ela teve problemas, inclusive diversas colaborações foram anuladas, algumas condenações, inclusive, foram extintas justamente pelo vício da colaboração premiada. Por essa razão, em 2019, foi alterada a Lei 12.850, pela Lei 13.964, também conhecido como pacote anticrime, e foi alterado o procedimento da colaboração premiada lá na Lei 12.850 para regulamentar melhor e trazer mais segurança jurídica. E algumas questões são bem interessantes e a gente vai analisar hoje aqui nesse vídeo, mas depois eu vou divulgar um novo vídeo só sobre delação premiada para que a gente possa discorrer ponto a ponto. A primeira questão que a gente tem que verificar, qual é a natureza de uma colaboração premiada? A colaboração premiada, segundo o artigo 3º-A da Lei 12.850, nada mais é do que um negócio jurídico processual e um meio de obtenção de prova. Por que é um negócio jurídico processual? Porque é um acordo que é feito entre as partes. É um acordo que é feito de um lado o Ministério Público, ou então um delegado, e de outro lado aquele que participou, que teve envolvimento com um crime que no caso será chamado de colaborador. E aí nessa negociação serão dados direitos e deveres, como todo e qualquer outro acordo. E aí vai depender do momento dessa colaboração, vai depender do grau de ajuda que esse colaborador prestará e vai depender também da sua posição, se ele era da sua posição dentro da estrutura da organização criminosa, etc. E por que é um meio de obtenção de prova e não uma prova? Isso é uma diferença
crucial, porque a colaboração premiada, como a própria Lei 12.850 estabelece, ela não é uma prova em si. Na verdade, ela é um caminho para se chegar à prova, porque, olha só, o colaborador, o que ele fala, apesar de ter boa-fé, apesar de ter aquela confiança, como a própria lei estabelece, ele tem que demonstrar, ele tem que apresentar o caminho para se chegar à prova. Não basta ele chegar e dizer que foi o Rony Lessa que fez a execução, que foi o Maxwell Simões que ajudava a pegar as armas, etc. Ele tem que apresentar o caminho. Vejam, pessoal, que a colaboração premiada, ela é de suma importância, porque muitos crimes, como por exemplo o caso da Marielle, são de difícil investigação. A comprovação ela é complicada porque o crime muitas vezes os rastros são muito bem apagados. Então necessita de alguém de dentro para que se possa auxiliar e demonstrar o caminho das pedras, por assim dizer. Então, a natureza jurídica da colaboração premiada é essa. Não sou eu que estou dizendo, é a própria lei 12.850. Então, é um negócio jurídico processual e é um meio de obtenção de prova. E como seria a colaboração? A lei também ela estabelece o procedimento. O procedimento é o seguinte, é feita uma proposta para a colaboração. E essa proposta, ela pode ser rejeitada sumariamente, ou seja, se rejeita logo, obviamente, terá que se comprovar, terá que se fundamentar o motivo da rejeição. Você não pode simplesmente chegar e dizer, não, eu não quero essa colaboração. Não, tem que demonstrar, tem que fundamentar, tem que motivar. Se aceitar, o celebrante, ou seja, o MP, aquele que estará celebrando o acordo, a colaboração premiada, ele fará os termos, ele elaborará os termos desse acordo. Então, que poderão ser, por exemplo, redução de pena até 2/3 da pena, poderá ser um perdão judicial, poderá ser uma conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, poderá trazer obrigações também para o colaborador. Então, isso será tudo apresentado. Estando tudo ok, concordando com os termos que estão lá dispostos, o colaborador ele assina. E aí, pessoal, uma observaçãozinha muito importante. Primeiro, todo e qualquer ato da colaboração, toda e qualquer conversa, todo e qualquer termo deverá ter a participação do advogado. O colaborador, ele nunca poderá estar só. Ele não pode fazer essas tratativas sem a presença de um advogado ou então se não tiver condições financeiras para arcar com sem a presença de um defensor público. Ele tem que ter isso. Esse advogado, ele tem que ter poderes especiais, ele tem que ter uma procuração. Então, quando eu vou até esse local e que o meu cliente ele colaborará, eu tenho que apresentar uma procuração em que há especificamente esse poder de representar o meu cliente na colaboração premiada. Então, eu tenho que ter a presença do advogado e tem que ter também uma procuração com poderes especiais. Um outro ponto muito importante é que o colaborador, ele renunciará ao seu direito ao silêncio. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que ele for intimado para comparecer, seja à delegacia, seja ao Ministério Público, seja também como colaborador no processo, ele não pode exercer o seu direito ao silêncio, até porque a categoria dele é alterada. Ele embora tenha sido criminoso, embora ele seja um criminoso, ele passa a ser um réu colaborador. E ele é diferente, ele não pode ter os mesmos direitos que os outros réus. É por isso também que a própria lei de 12.850 estabelece que o réu sempre se manifestará após o colaborador. Não é possível o réu se manifestar concomitantemente, ou seja, simultaneamente com o colaborador. Primeiro o colaborador se manifesta,
depois o réu se manifesta até por conta da proteção do princípio do contraditório. Está tudo certo, os termos estão de acordo, todos aceitaram, e aí? O que é que acontece? O termo o acordo será enviado para o juiz. Vejam, pessoal, e também é uma outra observação muito relevante, o juiz ele não participa das negociações. Ele não pode participar das negociações. Ora, como é que eu participo de algo e depois eu vou ter que analisar a legalidade de algo? É óbvio que eu vou estar contaminado. Então, para evitar a contaminação do juiz, para evitar qualquer tipo de risco à sua imparcialidade e também preservação do sistema acusatório, o juiz ele não participa desse acordo, ele não participa, melhor dizendo, da negociação do acordo. O acordo está negociado, o termo está assinado, é enviado para o juiz, para que o juiz ele faça uma análise do acordo e verifique a legalidade de tudo isso. Estando tudo de acordo, ele homologa. Se não estiver de acordo, ele não homologa e ele devolve o acordo para que possam ser retificados aqueles pontos que ele entende que não podem ser homologados. E aí é feita uma retificação e é feita uma readequação. Quais são os benefícios para o colaborador? Como eu já tinha dito, os benefícios eles vão de perdão judicial, ou seja, a pessoa ela realmente não será punida, redução de 2/3 da pena, só uma observaçãozinha em relação à redução. Se a colaboração for depois da sentença, a pena só poderá ser reduzida até a metade. Então, se eu tenho uma pena de 15 anos, a minha pena poderá ser reduzida até 7 anos e 6 meses. Então, esse ponto é muito importante também se atentar. Além disso, eu também posso substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Tá certo? Bom, pessoal, isso aqui são apenas algumas pontuações que eu quis fazer para demonstrar que a colaboração premiada ela é um ponto, né? É um instituto jurídico que é muito importante e que tem que ser analisado com cuidado. Porque, como eu disse, a colaboração ela não é uma prova, ela vai apresentar, ela é um meio, né? Um caminho para se chegar à prova. E aí o cuidado que se deve ter, porque o colaborador ele pode mentir, o colaborador ele pode inventar, pode forjar provas e acabar prejudicando outras pessoas. Gostaram desse vídeo? Então cliquem aqui no sinal de gostei e também se inscrevam no meu canal. Depois eu vou divulgar outro vídeo de uma forma mais profunda, falando de uma forma mais robusta sobre colaboração premiada. Tanto que o vídeo será mais longo porque será uma aula. Então, um abraço a todos, espero que tenham gostado e